Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Espiritualidade em Foco, Oscar Alves. Se está sendo de seu agrado nossos conteúdos, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, mas nos ajude a divulgar e a compartilhar mensagens de paz, de amor, de esperança, de fé, de encorajamento, de otimismo, de fraternidade. Hoje, nosso tema é Navegando em Mares Tempestuosos. Os evangelistas Lucas e Mateus são coincidentes num relato muito interessante acontecido com Jesus e um grupo dos discípulos, aqueles que eram pescadores, naquele lago muito grande chamado Mar da Galileia. Era o local de trabalho destes discípulos pescadores e eles conheciam muito bem. E havia populações em ambas as margens deste Mar da Galileia e se atravessava de um para o outro lado sempre de barco. Naquela ocasião, o Senhor Jesus chama os discípulos para fazer esta travessia. O tempo estava bom, agradável, aprazível, e Jesus, na popa do barco, deitou e dormiu placidamente. Acontece que aquela região é conhecida também pelas virações do tempo. E frequentemente o dia de calmo e tranquilo passa a ser tormentoso. E as águas se agitam, os ventos ficam bastante intensos e a situação passa a se tornar um pouco complicada para quem está navegando por estas águas. E assim aconteceu naquela ocasião. Enquanto o mestre dormia, os discípulos começaram a ficar preocupados pela situação do tempo cada vez mais tormentoso, os ventos cada vez mais violentos, as ondas cada vez maiores, a água começou a entrar no barco e eles, apavorados, acabaram se perguntando por que naquela situação o mestre ainda estava dormindo tão tranquilamente, enquanto eles estavam correndo o perigo de morrer naquela situação tão delicada. E acabaram acordando o mestre. O mestre levanta, olha para todos, olha em volta e simplesmente manda a tempestade parar. Os ventos se acalmam, as águas se tornam tranquilas e o bom tempo retorna de imediato. Os discípulos se perguntaram: quem é este homem que manda sobre as águas e os ventos? Mas o mestre, por sua vez, perguntou a eles: por que vocês estão tão preocupados? Não têm fé? Se tratava de pescadores muito experientes, habituados à vivência no lago, grande lago chamado Mar da Galileia, que era sujeito a estas situações. Não era a primeira vez, nem seria a última vez que eles passariam por tempestades. Mas naquela vez, eles estavam vendo o Mestre Jesus dormindo placidamente em meio à tempestade. E diferentemente de outras vezes, em vez de esperar a tempestade passar, recorreram ao Mestre Jesus e ele os socorreu. Mas cadê a experiência do navegante que já passou por outras tempestades? Cadê a compreensão de que tudo passa
e que o Mestre Jesus sempre está presente, disposto a estender a mão, mas esperando a nossa ação, na vivência da fé. Porque a vivência da fé pode não mudar a situação, poderia não acalmar a tempestade, no caso em questão, mas, com certeza, a vivência da fé nos modifica diante dos desafios dos mares tempestuosos. Nós nos colocamos diante da situação de uma forma diferenciada, de uma forma mais resiliente, de uma forma como o pescador experiente deve se comportar quando o mar fica tempestuoso, porque logo após a tempestade sempre vem a calmaria. E complementando a bela mensagem de fé, este apelo à nossa fé do Mestre Jesus, registrado nessa passagem dos Evangelhos, trouxe também do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um texto de Fénelon: se fosse um homem de bem, teria morrido. O Espírito Fénelon traz à tona ponderações muito procedentes sobre alguns aspectos relacionados à nossa visão curta, sobretudo pela emocionalidade agitada em que nos permitimos nos envolver, característica do nosso estágio evolutivo, ainda nessa fase já em transição, mas ainda nessa fase de provas e expiações, em que, agitados pelos mares tempestuosos, deixamos muitas vezes de ponderar e de raciocinar. Então, Fénelon traz como um elemento que hoje também é frequente, aquele comentário diante de um fato que se torna impactante por ser um livramento de alguém que aos nossos olhos não é merecedor de se livrar de uma situação que poderia ser fatal. E esse comentário é: se fosse um homem de bem, se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Fénelon nos leva então, nas suas considerações, a compreender que, de fato, diante da justiça maior, aquele que tem mais aptidão para desencarnar é aquele que tem sua missão mais completa. É aquele que realizou sua tarefa, a tarefa para a qual ele se comprometeu diante da vida, diante de Deus, diante de si mesmo, a realizar. Portanto, quando um homem dito mau se livra de um infortúnio, é porque ele precisa permanecer mais tempo para sua transformação em meio a esta situação de enormes desafios e de mares extremamente agitados. Diz o Espírito Fénelon que o hábito que nós temos de censurar sem poder compreender, sem ter como elemento fundamental de raciocínio a percepção de que a justiça de Deus é perfeita e que nada se perde na caminhada, não nos permite dimensionar o que significa a oportunidade por espírito faltoso. O que significa a nova chance de acertar para aquele que vem constantemente
é equivocado nas suas escolhas de ação. E ao mesmo tempo, esta nossa ignorância não nos permite perceber que a justiça de Deus, quando chama um homem bom para finalizar sua experiência no plano físico, é porque, de modo geral, é um trabalho que ele precisa realizar. Do outro lado da vida, a maior parte das vezes é nos auxiliando a nós, que ainda nos demoramos nos corpos físicos, a passar por esses mares tempestuosos, aproveitando as oportunidades de regenerar a nós mesmos diante da vida. Peço ao Pai Celestial que nos dê o discernimento, a tranquilidade na elaboração dos pensamentos, que nos permita enxergar a presença do Divino Mestre Jesus diante de toda e qualquer tempestade, nos sinalizando que essa tempestade irá passar e nos informando uma e outra vez que a nossa atitude diante dos mares revoltos faça a maior diferença na nossa própria jornada de crescimento e desenvolvimento das nossas potencialidades luminosas e de amorosidade. Que a paz e que a harmonia nos envolva e que o Senhor seja com todos. Muita paz.